Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Dia de bênção, tarde de bênção. Mais um encontro de fé, Leila querida. Graça e paz, Bruna, graça e paz. Onde a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Roberto, a graça e a paz do Senhor Jesus seja multiplicada. Tia Gelsa, graça e paz. Tete, graça e paz. Júnior, graça e a paz do Senhor Jesus. Tia G, graça e a paz do Senhor Jesus. Graça e a paz do Senhor Jesus. Camila, graça e paz. Aleluia, glória a Deus, tia. Graça e a paz do Senhor Jesus. Maria Júlia, Julinha da Cacá, parabéns. Parabéns por mais um ano de vida, querida. Você nasceu para marcar a sua geração pelo Espírito Santo. E que alegria ter você como uma criança perseverante, que ama a Deus todos os dias no encontro da fé. De dia e de noite. Aleluia. Viva Júlia! Aniversário dela hoje. Parabéns, Cacá. Graça e paz pela filhona que tem amado o Senhor por causa da sua vida. E é uma criança, aleluia. Silene, bom dia, graça e paz. Viva Juju, viva Juju. Oh, aleluia. Oh, Senhor, que as crianças dessa geração possam ter mães, a exemplo da sua serva, Senhor, que tem ensinado o caminho da oração, o caminho do jejum, o caminho da palavra, Senhor, a sua filha. Graça e paz, Lana. Danila, graça e paz. Gil Ferreira, dia de bênção, graça e a paz do Senhor Jesus. Ada, Sara e Liz, dia de bênção, graça e paz. Graça e paz do Senhor Jesus. Aninha, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Jô, dia de bênção, graça e paz. Elisete, dia de bênção, graça e paz. Jane, querida, minha prima, graça e a paz do Senhor Jesus.
Robson, querido, graça e a paz do Senhor Jesus. Robson, da Kiki de Robson. Jane Melo, dia de bênção, graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Mais um encontro de fé, onde a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. É isso que nós estamos buscando, permanecer, frutificar, nos entregar pela fé no Filho de Deus. Robson, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Luciana, dia de bênção, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos consagrar a Deus juntos. Eu sei que você já fez isso ao despertar, você e Deus. Mas agora estamos reunidos como congregação do Eterno, como guerrilado eterno, congregação, como seu povo, parte do seu corpo, sua noiva. Por causa do amado Senhor Jesus. Célia, dia de bênção, graça e a paz do Senhor Jesus. Kohen Gadol quer dizer sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote, que entrou diante do Pai com o seu próprio sangue de um justo, para poder justificar todo aquele que crê e santificá-lo para Deus, para ser morada, para se apresentar diante do Santo, Santo, Santo Pai, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Kohen Gadol, sumo sacerdote, Jesus, 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 Jesus. Sueli, querida, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos consagrar, vamos orar juntos. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, eis-nos aqui, Senhor. Nos consagramos a Ti, todo espírito, toda alma e todo corpo, em toda tribo, língua, povo e nação. Nos consagramos a Ti pelo sangue do Seu Filho eterno, do Seu Filho Santo, Cordeiro, imolado do Pai. Nos rendemos, pedindo, Pai Santo, nos perdoa de toda transgressão, iniquidade e pecado, de toda iniquidade diante de Ti, todo mal, todo pecado voluntário, Senhor. Daqueles que nos são ocultos, nos perdoa, Pai. Confessamos, nos arrependemos, Senhor. E eis-nos aqui nessa manhã, nesse dia, onde é tarde, Senhor, onde é noite, onde é manhã, para render a Ti a honra, a glória, o domínio, o poder, por tão grande salvação. Eis-nos aqui porque o Senhor nos amou de tal maneira e deu o Seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Jesus, graça e a paz do Senhor Jesus. Regina, se esvaziou, homem se fez servo
esvaziou, homem se fez, servo se tornou, Jesus se esvaziou, homem se fez, servo se tornou, Jesus, 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 Jesus. Correngador, 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 se esvaziou, homem se fez, servo se tornou, Jesus. Tiago, graça e paz. Lívia, graça e paz. Dia de bênção a vocês. Se esvaziou, homem se fez, servo se tornou, Jesus se esvaziou, homem se fez, servo se tornou, Jesus, Jesus, Jesus. La paix du Seigneur, mon frère Dominique, Jesus, Jesus. Correngador, 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 sumo sacerdote, correngador. Tu és nosso sumo sacerdote, nosso sumo sacerdote, que diante de Deus com seu sangue nos santificou. Tu és nosso sumo sacerdote, nosso sumo sacerdote, que com seu sangue diante de Deus nos santificou. Anjo Dominique se esvaziou. Oh, querido, graça e paz. Lila, graça e paz. Se esvaziou, se esvaziou. Homem se fez, servo se tornou. Jesus se esvaziou. Homem se fez, servo se tornou, Jesus, 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 esvaziou, homem se fez, servo se tornou, Jesus. Denise, a graça e paz, querida, se esvaziou, homem se fez, servo se tornou,
morte e morte de cruz. Jesus que foi fiel até a morte e morte de cruz. Pastora querida, Jesus correngador, 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 correngador. Ele é nosso sumo sacerdote, nosso sumo sacerdote perante o Pai, perante Deus, nosso sumo sacerdote, nosso sumo sacerdote perante o Pai, perante Deus, com seu sangue perante Deus, nos santificou. Jesus, Camila, graça e paz, com seu sangue perante Deus, nos santificou. Jesus se esvaziou, homem se fez, homem se fez, servo se tornou. Jesus se esvaziou, se esvaziou, homem se fez, servo se tornou, servo se tornou. Jesus, e foi fiel até a morte, morte de cruz, meu seu Jesus se esvaziou, homem se fez, servo se tornou. Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz. Jesus correngador, 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 Yeshua, meu Mashiach, nosso sumo sacerdote, nosso sumo sacerdote, nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, nosso sumo sacerdote, nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, Jesus, Jesus,
Graça e Paz Kelly. Se esvaziou, homem se fez, servo se tornou, Jesus, e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Jesus, nosso sumo sacerdote, nosso sumo sacerdote, nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Correngador, 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 correngador. Por isso, meus amados, graça e paz, querida. Estela está perdoada. Logo de manhã te busco, quero me achegar junto a ti. Ludinha, graça e paz. Logo de manhã te busco, quero me achegar junto a ti, pois tu tens feito maravilhas e tuas misericórdias não têm fim, pois tu tens feito maravilhas e tuas misericórdias não têm fim. Logo de manhã te busco, quero me achegar junto a ti. Logo de manhã te busco, Senhor. Quero me achegar junto a ti, pois tu tens feito maravilhas e tuas misericórdias não têm fim, pois tu tens feito maravilhas e tuas misericórdias não têm fim. Quero te louvar, Senhor, te agradecer por tanto. Quero te louvar, meu Senhor.
pois tu tens sido maravilhoso, por tua misericórdia nova a cada manhã. Tuas misericórdias não têm fim, Senhor, pois tu tens feito maravilhas, e tuas misericórdias não têm fim, pois tu tens feito maravilhas, tuas misericórdias não têm fim. Quero te louvar, Senhor. Quero te louvar, Senhor. Te agradecer por tanto amor. Quero te louvar, Senhor. Te agradecer por tanto amor a mim. Aleluia, glória a Deus. Ele é o nosso Kohen Gadol. Kohen Gadol, no contexto judaico, quer dizer sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Aleluia. Se esvaziou, homem se fez, servo se tornou, e foi fiel até a morte, morte de cruz. Vamos juntos levantar um clamor aos céus, nossas vozes, nossas palavras, no nome do sumo sacerdote que pelo sangue nos deu acesso ao Pai, a quem podemos chamar de Paizinho querido, Abba Pai, Abba Pai, Paizinho querido. E podemos ter certeza que Ele nos ouve, porque o caminho foi aberto pelo sangue do Senhor, Kohen Gadol, poderoso para nos salvar. Eterno dos exércitos, Adonai dos exércitos, Savaote, em nome do teu Filho Jesus, que abriu um novo e vivo caminho, pelo sangue dele, nos santificando para estar diante de ti, para chegar diante de ti. Ó Senhor, visita os hospitais, seus leitos de dores e enfermidades, seus funcionários. Visita, Senhor amado, os moradores de rua, os pobres, Pai. Visita, Senhor amado, aqueles que estão presos, Senhor. Visita, Senhor amado, as crianças. Ó Deus, de crianças, órfãos, que vivem a orfandade, Senhor, que estão em abrigos e nas ruas. Visita, Senhor amado, os idosos em casa, nas ruas e nos asilos, ó Deus, nas casas de repouso. Visita, Senhor amado, as famílias, ó Deus querido, que estão dentro dos seus lares, ó Deus querido. E há tanta falta de esperança, tanta confusão, tanta discussão, tanta intriga, Senhor, tanta desavença. Tem falta da sua paz, da sua justiça, da sua alegria, do Espírito Santo, tem falta de esperança. Visita, ó Deus, visita, Senhor amado, pelo nome de Jesus Cristo, que tem todo o poder para operar o milagre da cura física, o milagre da cura emocional,
curando traumas, frustrações e complexos, curando o corpo de toda doença ou enfermidade, curando, Senhor amado, o espírito de toda possessão maligna ou opressão. O milagre da ressurreição de tudo que morreu, tudo que foi destruído, tudo que foi, Senhor, roubado. Oh, Pai, em nome de Jesus, purifica, restaura e restitui, Senhor, o teu lugar na vida do homem, da mulher, dos filhos e filhas, do vovô e da vovó. Restaura o seu lugar de Deus, de Senhor, que traz o seu reino a nós, que traz o seu reino à humanidade, toda tribo, língua, povo e nação. Restaura o seu lugar, ó Deus, no governo das nações, porque tu criaste as nações, não para um governo opressivo, ditador, Senhor, mas para um governo que teme ao Senhor e abençoa o seu povo. Ó Deus, liberta os governadores, liberta os governantes das nações, ó Deus, cada um nas suas províncias, cada prefeito, governador, vereador, deputado, Senhor, presidente, reis, imperadores, princesas. Ó Deus, liberta do espírito de corrupção e violência, do egoísmo, Senhor, da ganância, da altivez, Senhor, da facção, da divisão, de toda obra carnal. Liberta, Senhor, liberta, Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E nós clamamos que haja, ó Deus amado, junto ao presidente, Senhor, junto à equipe ministerial, homens e mulheres com o espírito de Daniel e de José, para que mediante, Senhor amado, questões intransponíveis, questões insolúveis, Senhor, questões difíceis demais para eles, que surgem na nação, o conselho de José, a sabedoria, o conselho de Daniel, o Espírito de Deus em Daniel, traga a solução, ó Deus, e toda a nação viva a justiça e a verdade, em nome de Jesus, ó Deus. Nessa manhã, nessa tarde, nesse dia clamamos para a glória do teu nome, aleluia. Pois tu tens feito maravilhas, e tuas misericórdias não têm fim. Quero te louvar, Senhor, te agradecer por tanto amor a mim. A ti, o amor de Deus, sua misericórdia, sua misericórdia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos amados. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. E essa é a minha alegria, a sua alegria. Aleluia. O Snoopy Desce. derrubou. Não. Perdão, irmãos, o Snoopy derrubou aqui o negócio. Snoopy, olha o que você fez. Momento, meus irmãos. O animalzinho aqui. Olha o que você fez, Snoopy. Acidente técnico. Um rapazinho aqui de pelo, criação do Eterno, subiu com tudo e derrubou. Estamos de volta, aleluia. Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos.
Deus abençoe vocês nesse dia. Amém? Gostaria de dividir um pouco com vocês da palavra de Deus nesse dia. Falando um pouco sobre a vida de Moisés e o que você tem na sua mão. Lembra do que Deus falou para Moisés? Moisés, o que você tem na sua mão? Moisés, ele estava apacentando, né, o rebanho do sogro dele lá em Midian. E ele usava um cajado para apacentar o rebanho. E um dia, uma sarça que ficava ardendo, ficava queimando, mas não se consumia no monte, chamou a atenção de Moisés. Ele estava lá, cuidando das ovelhas, com o cajado dele. E aquilo chamou a atenção dele. Ele olhou para a montanha e a sarça não parava de queimar. Porque quando uma árvore pega fogo, uma hora ela para, né? Então ela não parava de queimar e aquilo chamou a atenção de Moisés. E ele subiu até aquele monte. E quando ele subiu, ele ficou assim extasiado. E quando ele subiu naquele monte, ele teve um encontro diferente. O dia dele mudou, porque ele encontrou com Deus naquele monte. E Deus começou a falar com ele. E Deus começou a falar que o povo dele estava sendo afligido, que o povo dele estava sendo escravizado e que ele queria contar com alguém. E esse alguém era Moisés. E ele pegou e deu uma missão para Moisés. Todo mundo lembra dessa história? Então, quando ele ouviu a voz de Deus, Deus falou assim para ele: Moisés, o que você tem aí na sua mão? Você acha que Deus não sabia o que ele tinha na mão, gente? Claro que ele sabia, mas Deus... Eu sempre vejo isso na Bíblia. Jesus, ele sempre... Alguém faz uma pergunta para ele, ele responde com outra pergunta, né? Ele falou assim, o que você tem aí na sua mão, Moisés? E ele pegou e falou assim, eu tenho um cajado. E aquele cajado era um instrumento de trabalho na vida de Moisés. Ele conhecia aquele cajado, ele colocava as ovelhas para lá, para cá. Ele sabia muito bem manejar aquele cajado. E aí, Deus falou assim para ele, joga o cajado no chão. E quando ele jogou, o que aconteceu? Se transformou numa serpente. Porque ele estava falando, antes ele estava falando para Deus, Deus, ninguém vai acreditar em mim e tal. Aí ele pegou e falou assim, joga o seu cajado no chão. E aquele cajado, na mesma hora, se transformou numa serpente. O que quer dizer isso, se transformou numa serpente? Ele mostrou naquela hora que se Moisés colocasse aquilo que tinha na mão dele, na mão de Deus, se transformaria numa coisa completamente diferente. Se transformaria numa coisa poderosa, que mais pra frente, se você for ler, você vai ver o que aconteceu. Ele jogou lá na frente do faraó, né, o cajado, mas os magos também fizeram a mesma coisa. A vara dos magos também se tornaram em cobra, só que aconteceu o seguinte, a serpente, que era o cajado de Moisés, engoliu as serpentes, mostrando que Faraó não é mais poderoso do que Deus, que os magos não são mais poderosos do que Deus. Amém? Lá em Êxodo 14, a partir do 15, você vai ver outra coisa que aconteceu com a vara de Moisés. 14, verso 15. O que estava acontecendo aqui? Eles já tinham sido libertos, Moisés tinha tirado eles do Egito, só que agora eles estavam reclamando porque o mar estava fechado. Não dava para eles passarem. Eles começaram a falar, Moisés, você tirou a gente do Egito para fazer a gente morrer, nosso cadáver ficar aqui nesse mar. E começaram a reclamar. E Moisés foi buscar Deus. E Moisés falou assim no versículo 13, não sejam medrosos, fiquem calmos, vocês vão ver como Deus, Adonai, vai nos salvar. Ele fará isso hoje. Hoje vocês viram os egípcios, mas nunca mais verão outra vez. Adonai lutará por vocês. Acalmem-se. E o 15. Adonai perguntou a Moisés, por que vocês clamam a mim? Fale ao povo de Israel que siga em frente. Levante a vara, estenda a mão para o mar e divida-o em dois. O povo de Israel avançará em direção ao mar sobre o chão seco. Olha o que aconteceu.
Não, no primeiro momento, Deus mostrou para ele, ó, vai virar serpente, mostrando poder, que eu sou mais poderoso do que Faraó, do que qualquer outra situação. Aqui era uma situação de impossibilidade. Tava tudo falando, né, que não ia dar certo. Todo o cenário mostrava que eles iam ser derrotados, que não ia ter solução, que todo mundo ia morrer. Mas Deus falou para Moisés, fala para o povo marchar e estende o seu cajado. Mais uma vez Deus falou para ele, aquilo que você sabe fazer. Aquilo que Moisés tinha na mão era o cajado, aquilo que ele sabia manusear. E naquela hora, quando ele colocou aquele cajado na água, ele levantou o cajado, o mar se abriu. E para aquela situação, aquele cajado foi o milagre de Deus para uma situação impossível, para uma situação que não tinha nenhuma saída. Mas outra vez eu queria frisar, foi com o cajado, foi com aquilo que ele tinha na mão, que Deus operou o milagre. Êxodo 17 também tem uma outra situação, que é o cajado de Moisés sendo usado segundo o que Deus orientou. A gente vai ver o que vai acontecer. O que acontece quando nós usamos aquilo que nós temos seguindo a orientação de Deus, seguindo a voz do Espírito Santo, aquilo que eu já sei fazer. Diz assim, 17 do 1 até o 5. Até o 6. Toda a comunidade do povo de Israel partiu do deserto de Sim, viajando em estágios, como Adonai ordenava, e acampou em Refidim. Entretanto, não havia água para o povo beber. O povo discutiu com Moisés, exigindo, dê-nos água para beber. Moisés, porém, respondeu, por que vocês estão brigando comigo? Por que estão pondo Adonai à prova? Entretanto, o povo estava sedento e queixou-se com Moisés. Por que você nos trouxe ao Egito para matar os nossos filhos, o nosso gado de sede? Moisés fez o quê? Clamou a Adonai. Quando ele ouvia a reclamação do povo, ele não devolvia na mesma moeda, ele ia buscar Deus. Clamou a Adonai. O que eu faço com esse povo? Eles estão a ponto de me apedrejar. Adonai respondeu a Moisés, vá à frente do povo e leve com vocês os líderes de Israel. Tenha a vara na sua mão, aquela que você usou para ferir o rio, e vá. Eu estarei à sua frente, sobre a rocha, lá no Horebe. Você deve bater na rocha e sairá água dela, para que o povo possa beber. Moisés o fez aos olhos dos líderes de Israel. Então, o que aconteceu? Moisés pegou, foi buscar Deus, fala, Deus, o que eu faço agora? Olha essa situação, aqui agora o povo está morrendo de sede, a gente está no deserto, não tem água por aqui. E Moisés, porque ele buscou a Deus, Deus o instruiu. E Deus falou para ele, pega a sua vara, de novo, aquilo que você sabe fazer, aquilo que é o seu instrumento de trabalho. Pega a sua vara e você vai bater na rocha. E o que aconteceu? Mais para frente ele vai falar que Moisés bateu na rocha e a rocha verteu água e aquele povo saciou a sua sede. Aquela situação que também parecia impossível, que água no deserto, né, gente? É muito difícil. Deus solucionou, mas ele contou com aquilo que Moisés tinha na mão. E é isso que eu queria deixar no seu coração nessa manhã. O tempo que a gente está vivendo é um tempo de bastante turbulência. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não tem perspectiva.
um dia a quarentena vai acabar tal dia, depois é prorrogada e muitas pessoas estão desesperadas. Você pode ter amigo que está desesperado, você pode estar desesperado, pode estar angustiado. Hoje mesmo de manhã eu estava conversando com o Josué. E esse irmão, como é que ele está vivendo? Será que ele tem? Será que ele não tem? A esposa trabalha, ainda bem que tem para poder ajudar, né? A gente não sabe, assim, o que vai acontecer. Mas uma coisa a gente sabe, que Deus te deu um dom, Deus te deu um talento, Deus te deu o seu trabalho e Ele quer que aquilo que você sabe fazer, aquilo que Ele te deu habilidade para fazer, você coloque nas mãos dele. Amém? Se você é um Uber, se você faz bolo como o Du, se você trabalha de aquilo que o Rodrigo faz, que é mesmo? Que eu esqueci. Esqueci o que o Rodrigo faz. Qualquer que seja o seu emprego, a gente não sabe o que vai ser pra frente, mas de uma TI, lembrei, Rodrigo é TI. Mas de uma coisa eu sei, em todas essas experiências, Moisés tinha o cajado, e com aquele cajado, ele colocou na mão de Deus. Quando ele falou, joga, ele obedeceu. Quando ele falou, levanta, ele levantou. Quando ele falou, bate, ele bateu. Se você colocar o seu trabalho, o dom que Deus te deu, nas mãos do Senhor, mesmo que tá tudo parecendo neblina, sabe? Que parece que não tem o fim do túnel nessa situação que a gente tá vivendo na economia, no mundo, na saúde, eu quero te falar uma coisa. Se você colocar isso na mão do Senhor, você vai ver o que Deus vai fazer com aquilo que você já sabe, com o pouco que você tem. Deus vai te dar, vai me dar estratégias diferentes. O Senhor vai abrir o mar como Ele fez aqui. O Senhor vai tirar a água da rocha, vai falar assim, meu Deus, como é que vai sair? Como é que eu vou ter suporte desse lugar? Como é que eu vou ter tirar o meu sustento? A água, como é que eu vou tirar o meu ganha-pão? Coloca na mão de Deus, fala com Ele hoje. Fala, Senhor, o meu emprego está correndo risco, eu não sei o que vai ser da minha vida, mas aquilo que eu sei fazer, Senhor, eu quero fazer como Moisés, eu quero obedecer a sua voz, colocar nas suas mãos, porque nas mãos de Deus, uma vez a gente ministrou isso lá no nosso prédio, né? Com as meninas, com as mulheres. Eu pedi para cada uma, eu não lembro se eu pedi para cada uma ou se eu levei instrumentos, né, de trabalho. Cada uma trouxe o que faz. Isso, cada uma trouxe o que faz. Que sabe fazer. Aí a gente pegou e colocou lá um secador de cabelo, representando uma cabeleireira, uma panela representando uma cozinheira, uma bexiga representando as meninas que fazem festas, e assim vai. Cada um representando o seu trabalho, né? E foi justamente essa palavra que eu lembro que o Senhor colocou no nosso coração, de pegar aquilo que você já sabe fazer, colocar diante de Deus, porque para você é só um secador. Para mim e para você, para mim é só um lápis como professora, né? É só um caderno, mas nas mãos de Deus, isso que você sabe fazer e que eu sei fazer, vai promover milagres, vai promover coisas que você nem imagina, que eu nem posso imaginar, vai alcançar muito mais. O Senhor vai te dar a direção, o Senhor vai te dar estratégia, porque aos olhos naturais era só um cajado, mas aos olhos sobrenaturais, a sua profissão, o seu dom, o seu talento é uma serpente na mão de Deus. Amém? É uma coisa que vai demonstrar poder, é uma coisa que vai abrir situações impossíveis. Irmãos, você já viu alguma história de mar abrir? Eu nunca vi nenhuma. Nunca ouvi na minha vida. Eu me lembro daquela passagem agora que Pedro estava pescando, lembra? Que ele pescou a noite inteira. E o Pedro era uma pessoa muito experiente naquilo que ele sabia fazer. Pescador de muitos anos. E ele pescou, devia estar cansado, pescou a noite toda. E Jesus falou assim para ele, por que você não pega a sua rede e joga do lado direito do barco? E eu imagino
que Pedro deve ter falado assim dentro dele, eu não sei se ele falou, a gente não estava lá para saber, não está na Bíblia, eu falo assim, puxa vida, será que Jesus não viu que eu sou pescador, que eu sou experiente? Pescamos a noite inteira. Pescamos a noite inteira. Sou experiente, tô aqui nessa profissão há mais de 20 anos, sei lá, sei como que pesca, ele vem falar para eu jogar do lado direito. Agora imagina você, se Pedro tivesse agido conforme eu tô falando agora. Não vou ouvir o que Jesus falou não, porque eu sei fazer o meu trabalho. Eu sei muito bem. Eu tenho anos e anos de mercado, eu sou lojista, eu sou empresário, eu sou manicure, eu sou costureira, eu sei cozinhar. Eu sei o jeito que tem que ser feito. Se ele tivesse agido dessa forma, ele não teria experimentado o milagre de Deus na vida dele. Ele não teria experimentado o extraordinário, porque aquilo foi extraordinário. Você pescar a noite inteira, aí Jesus fala, joga do lado direito. Vamos imaginar, se Pedro não tivesse ouvido, o que ia acontecer? Simplesmente ele ia embora, não ia ter os peixes, né, que ele vivia disso, não ia ter a renda dele, não ia levar comida para casa dele e ia desperdiçar uma grande oportunidade de ver o milagre de Deus acontecer. E graças a Deus que ele não agiu assim. Eu acho que mesmo cansado, mesmo por dentro tendo questionado ou não, a gente não sabe, mas ele pegou e falou assim, sobre a sua palavra, eu vou lançar a rede. Sobre aquilo que Deus falou, eu acredito no que ele falou, eu acredito na direção que ele me deu, eu vou fazer aquilo que ele me ordenou. Eu vou fazer aquilo que ele falou. É para jogar do lado direito, então eu vou jogar. E o que aconteceu, irmãos? Vocês lembram? O que aconteceu? Ele obedeceu. E porque ele obedeceu, quando ele jogou a rede, ele quase não conseguia voltar com a rede, né? Sustentar aquela rede de tanto peixe que tinha. Então, ele ouviu, obedeceu e colheu e experimentou o extraordinário de Deus. Aquilo que parecia que não ia dar em nada. Tava um recesso dos peixes. Os peixes estavam em greve naquele dia. Naquela noite os peixes falaram, também não quero comer, tô de jejum, né? Mas quando eu tenho certeza que ele falou, joga do lado direito, os peixes ouviram que foi a ordem de Jesus, falou assim, a gente vai obedecer, porque Pedro está obedecendo o Senhor. E eles colheram muitos e muitos peixes. E aí ele conseguiu, né, não está escrito isso na Bíblia, mas com certeza ele conseguiu vender e trouxe o sustento para sua casa. Queria deixar essa palavra com você hoje. Confia no Senhor. E pede para ele estratégias no seu trabalho. Estratégias naquilo que você já sabe fazer. Fala, Senhor, eu quero ser que nem Pedro. Eu sei fazer, mas eu quero saber como é que o Senhor quer que eu faça. Que jeito que o Senhor quer que eu faça. Como que eu vou atrair mais clientes. Como que eu vou desenvolver melhor o meu trabalho. Eu quero dar um testemunho para vocês aqui. Na semana passada, eu já estava trabalhando em home office, né? Tive uma reunião com os professores, com diretores lá da escola, aqui em casa. E eu nem participei da live, né? Porque eu tava trabalhando. E aí o Josué tava tocando, aí terminou a reunião, eu tinha que escrever algumas coisas. E aí o Josué foi tocando, e conforme ele tocava e louvava junto com os irmãos, o Senhor abriu minha mente, me deu várias estratégias, eu comecei a escrever, como se Deus falasse assim, faz isso, faz aquilo, fala isso naquele vídeo que você vai precisar fazer, explica isso, explica aquilo, e foi fluindo de Deus. Então, quando a gente ouve, coloca o nosso trabalho, o nosso sustento nas mãos do Senhor, Ele é fiel, Ele é poderoso para transformar aquilo que você e eu sabemos fazer em coisas extraordinárias. O que aconteceu com aquele cajado de Moisés? Além dele ser obediente a Deus, além dele ter aquele cajado e fazer com aquele cajado o que Deus mandava ele fazer, além da fé que ele tinha,
aquele cajado mudou destinos. Aquele cajado libertou pessoas do Egito, libertou uma nação. E com seu cajado, que é aquilo que você sabe fazer, você pode também trazer a libertação para sua casa, trazer a libertação para sua vida financeira, trazer a libertação para o seu coração, trazer a paz, porque com aquilo que você sabe fazer nas mãos de Deus, vai ser totalmente diferente, vai ser sobrenatural. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E como eu vou descobrir isso que Deus tem preparado para mim, para esse tempo de crise? Se Ele falou que nenhum olho viu, são coisas, irmãos, que nunca ninguém fez, estratégia que nunca ninguém teve. Deus pode dar para você e para mim, para que a gente venha sobreviver, para que a gente venha avançar e que a gente possa abençoar outros também. A palavra de Deus diz que quando Pedro puxou, ele não deu conta, ele teve que chamar outras pessoas para ajudar, outros pescadores também foram abençoados. Então o Senhor quer te abençoar com estratégias novas, com a voz do Senhor, com jeito de trabalhar diferente, para que você seja abençoado e possa abençoar outras pessoas também. Amém? Que o Senhor venha frutificar essa palavra no seu coração e no meu. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a depender do Senhor. Não queremos ser orgulhosos, Senhor, e nem sábios aos nossos próprios olhos, dizendo, eu já fiz tantas vezes, eu já sei como é que eu tenho que fazer o meu trabalho e não dá certo, e eu não sei, Senhor, o que vai acontecer, eu vou ficar com fome, eu vou passar necessidade. Não, não, não. O Senhor te diz nessa manhã que você venha colocar a sua habilidade, o seu trabalho, aquilo que você já sabe fazer, coloca nas mãos dele, porque nas mãos dele o seu trabalho se transforma em algo diferente, sobrenatural. O seu trabalho se transforma em algo que vai libertar, o seu trabalho se transforma em algo que vai operar, fazer milagres, fazer acontecer aonde a gente não imagina, em situações que a gente não imagina que serão abertas, mares abertos, água da rocha, água no deserto, aonde não tem, o Senhor vai fazer brotar. Se você e eu buscarmos a Ele e colocarmos a nossa habilidade nas mãos do Senhor, no nome de Jesus Cristo, receba essa palavra no seu coração, receba essa palavra no seu coração nessa manhã e confia no Senhor. O Senhor não vai deixar faltar estratégia para você. O Senhor não vai deixar faltar o seu pão. O Senhor não vai deixar faltar, porque Ele diz na palavra dele que nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Não importa se só você está trabalhando, se só o seu marido está trabalhando, ou se nenhum dos dois está trabalhando, o Senhor vai te dar estratégias, o Senhor vai te dar ideias, assim como Ele fez com Noé. Nunca ninguém tinha feito um barco daquele tamanho, mas aquele barco, desculpa, irmãos, salvou a família dele. Receba essa palavra sobre a sua vida, palavra de confiança. Coloque os seus olhos no Senhor e não nas situações e nem nas notícias. Amém? Deus te abençoe. Vai e vive. Vai, vive.